Fala pessoal, ontem foi o aclamadíssimo show da Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Patrocinado pelo Banco Itaú e com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do prefeito Eduardo Paes, o show foi bastante bonito e emocionante. Porém, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para conversar com vocês sobre a alta filosofia. Você sabia que por trás da estética do show de Madonna existe um profundo embate civilizacional e teológico acerca do corpo humano e do erotismo e da nudez? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e vem comigo! Inicialmente, vocês podem estar achando que eu vou falar sobre a importância histórica que a Madonna teve no quesito dos direitos LGBTs, na luta contra a AIDS, no papel das mulheres e na libertação da sexualidade. Mas por incrível que pareça, não vou falar sobre isso porque eu acho que todo mundo já sabe de todas essas coisas. Madonna não é apenas uma artista. Ela é um ícone, um personagem do final do século XX e que tem uma história incrível. Acho que ainda precisaremos de mais algumas décadas após o seu falecimento para compreendermos mais claramente o seu papel na cultura contemporânea e no mundo pop. O meu papo com vocês hoje é outro. Trata-se do papel simbólico que tem o erotismo e a nudez dentro das civilizações que chamamos de abraâmicas e que englobam os judaísmos, os cristianismos e os islamismos. Depois deste podcast, eu tenho certeza que vocês nunca mais verão um show da Madonna da mesma forma. Se vocês repararem bem, o show dessa artista, que uns intitulam de Rainha do Pop, é cheio de pessoas seminuas, de contestação aos papéis de gênero e com alta dose de erotismo. Alguns acham lindo, já outros acham vulgar demais. Bem, se os crentes e os conservadores não gostam, certamente é porque o show é bom. Mas para que vocês entendam o significado profundo dessas coisas, eu quero que a gente volte à antiguidade, principalmente no surgimento dos cristianismos. Naquela época, as religiões antigas eram cheias de mitos que faziam alusão à sexualidade. Zeus transou com sua esposa Hera, Horus teve intercurso sexual com Osíris, a deusa Vênus atraiu os homens, entre outros. Grécia, Roma, Egito, Pérsia, várias civilizações eram cheias de mitologias assim. Em especial na Grécia Antiga, a coisa ia além. Os gregos literalmente cultuavam a nudez e a sua beleza. Abundavam estátuas de homens e mulheres nus, que eram admirados e venerados. Quando o cristianismo chegou, toda essa cultura de respeito ao corpo foi dizimada. Estátuas foram destruídas, templos profanados, e todo modo de ver a nudez desapareceu sob a espada do fundamentalismo religioso, que tem origem não nos crentes contemporâneos, mas na própria estrutura do pensamento monoteísta. Por negar a existência de outros deuses, o cristão e o muçulmano têm que destruir outras crenças porque elas necessariamente são falsas, ao passo que a crença deles é a verdadeira. A partir daí veio uma poderosa iconoclastia, ou seja, destruição de ícones do mundo antigo. As poucas estátuas gregas que sobreviveram posteriormente tiveram o pênis eliminado e substituído por folhas de parreira. Então assim, a nudez afronta a intolerância religiosa desde pelo menos 20 séculos. Por incrível que pareça, essa cultura teve força com os cristianismos, mas ela não tem origem neles. E a crença da rechaça da nudez e do corpo tem origem na ideia teológica de negação do mundo. A ideia básica deste pensamento é que o mundo seria o lugar onde o maligno atua. Logo, deveríamos nos libertar dele e buscar a santidade do além-mundo, ou seja, dos céus. Igualmente, nossos instintos mais primitivos seriam algo a ser refreado, pois eles nos agrilhoam, ou seja, nos prendem, ao mundo terreno. Essa é a origem da negação da sexualidade e da nudez pelos cristianismos. Mas aqui vale dizer que isso não começou com eles. Na verdade, inúmeras seitas ascéticas, ou seja, monásticas, da antiguidade, pensavam assim. A ideia era não deixar nossa mente ser dominada pelas nossas paixões,
para que pudéssemos ter controle sobre nossas vidas. Até mesmo no Oriente há traços deste pensamento. Os cristianismos e posteriormente os islamismos herdaram um pensamento que era comum no embate de ideias, que foi a chamada Antiguidade Tardia, ou seja, o período entre a Antiguidade Clássica e o início da Idade Média. E aqui vale ressaltar a contradição retardada dos cristãos que dizem que certas formas de sexualidade são antinaturais, ao mesmo tempo que dizem para suplantarmos a natureza. Conforme o cristianismo se estabeleceu e o tempo foi passando, a nudez praticamente desapareceu do espaço público ocidental. As únicas exceções foram pinturas e esculturas discretas em algumas catedrais ou livros medievais. Fato é que a cultura cristã criou um mundo de tabus e horror moral sobre o corpo. A intolerância dos monoteísmos destruiu séculos de civilização clássica. Isso só começou a mudar um pouquinho a partir do Renascimento, onde pintores trouxeram de volta a nudez feminina ou masculina. Não à toa, inspirados pela própria antiguidade. Mas ainda assim, de forma discreta, sempre com folhas tampando as partes genitais. E assim a cultura ocidental foi avançando cada vez mais na representação da nudez. E é só no final do século XIX e no século XX, com a invenção do cinema e da fotografia, que a nudez começa a ganhar mais corpo. Na Belle Époque, os shows parisienses cada vez mais ousados de mulheres de pernas de fora. Os cinemas ousados de Pasolini, a pornochanchada brasileira, a Emanuele nas madrugadas da Band, as revistas Playboy ou G Magazine, a nudez vai ganhando espaço bem aos poucos. Vocês aí podem estar achando que este movimento é algo trivial e sem muito valor. Mas vocês não entendem o que era a sociedade cristã, católica ou protestante do passado. O cristianismo construiu uma cultura de horror ao corpo e à nudez. Basicamente, em todo o mundo ocidental, havia regras rígidas sobre o corpo que foram mudando ao longo do tempo. Saias tinham que ser abaixo dos joelhos. Mulher não podia usar saia porque reforçava as curvas do corpo. Homens de bermuda eram imorais. Mostrar o ombro era coisa de vagabunda. Quando o maiô chegou, escandalizou meio mundo. Mulheres já chegaram a ser presas por usarem roupas de banho curtas demais. Quando o biquíni veio, então, nem se fala. Para você ter uma ideia, o primeiro beijo hétero na TV escandalizou o público. A ideia de ver um homem e uma mulher se beijando de língua no espaço público era algo impensável até um tempo atrás. Até hoje no mundo islâmico é assim. Bem, e é neste ponto que entra Madonna. Esta artista, ao colocar nudez no seu show, ela rompe com séculos de fundamentalismo cristão, judaico e muçulmano sobre o corpo. É como se ela estivesse salvando a cultura grega lá na antiguidade, da sana destruidora dos fanáticos. A nudez incomoda crentes não porque ela é imoral, mas sim porque ela é libertadora. Ela provoca os religiosos porque os faz questionar o seu próprio autocontrole e porque os faz lembrar que uma parte deles é bicho como qualquer outro ser da árvore da vida. A nudez deixa os crentes presos às tentações do mundo. É por isso que os shows da Madonna são deliciosamente disruptivos e provocadores. Neste exato momento pós-show no Twitter, já tem religiosos dizendo que o show foi igual a Sodoma e Gomorra e que é o prenúncio do apocalipse e do arrebatamento. Tipo, Jesus não voltou na escravidão, em 2 guerras mundiais com assassinato de milhões de inocentes, na poluição do planeta Terra, mas Jesus vai voltar por causa do show da Madonna. Consegue entender como a sexualidade exerce sobre essas pessoas uma atração que outros assuntos não exercem? A nudez de seus shows lembra aos crentes tudo aquilo que eles não viveram, pois não se iludam. O que mais tem em igreja é heterossexual castrado. Os shows de Madonna servem como cordeiro sacrificial para uma gente escrota e pérfida que chamam-na de vagabunda, enquanto dizem que a culpa da criança abusada é da própria criança, que dão o primeiro beijo na boca da própria filha, que cheiram cocaína e bebem uísque, que saem com prostitutas e transgêneros às escondidas. Ou então que abusam da fé dos mais pobres e dos mais humildes.
É por isso que Madonna é diva e revolucionária. Ela lembra a essa gente os merdas que eles são. E aí, a gente entra no mindset contemporâneo. Depois de Chacrinha chocar a família tradicional brasileira com mulheres de biquíni em pleno horário nobre da TV, depois da pornochanchada e da globeleza artisticamente esculpida, uma parte do feminismo resolveu ignorar décadas de debate sobre a libertação do corpo feminino por meio da nudez e decidiu que mulher nua é opressão e objetificação da mulher. Se no passado o feminismo queria romper com a religião e mandar às favas a moral cristã, agora uma parte das mulheres passou a achar que os tabus sobre o corpo feminino é proteção da mulher. Isso faz uma aliança esquisita e perigosa. Parte da esquerda feminista tem chegado ao ridículo de achar que o islamismo protege a mulher por não objetificá-la ao colocar uma penca de roupas por cima dela. A coisa chega ao ridículo de eu ver feministas revolucionárias de esquerda quase flertando com evangélicas e dizendo que existe valor em uma mulher coberta com roupas, por ela não mostrar nem os joelhos e nem os ombros. A coisa parece estar refluindo de tal maneira que afeta até coisas sutis, que até ontem faziam parte da cultura brasileira. Na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, por exemplo, até uma década atrás, você podia encontrar chaveiros de madeira ou abridores de latas em forma de pênis ou de vaginas. Hoje em dia, isso desapareceu. Nas lojinhas afro-brasileiras, você via entidades da Umbanda e do Candomblé com membros avantajados ou ancas e seios protuberantes. Na cultura africana, isso era símbolo de fertilidade e poder. Hoje em dia, isso parece ter sumido dessas lojas. O que parece estar acontecendo é uma confluência entre o fundamentalismo religioso nojento, junto com mudanças de percepção de parte do feminismo, que voltou a fazer da nudez um tabu sob o argumento do uso da mulher para fins sexuais, como se a sexualidade fosse algo ruim ou sujo. Essa confluência sinistra conseguiu a proeza até de acabar com a globeleza. É o encontro da esquerda com o islamismo e o fundamentalismo evangélico. Vocês podem me perguntar: Felipe, mas você é a favor da objetificação do corpo da mulher? Então, eu não tenho resposta a essa pergunta. Eu acho que o problema não é ver o corpo da mulher como um objeto de desejo. Os problemas talvez sejam em ver só as mulheres e não os homens, ou ainda em ver mulheres apenas como objeto de desejo sexual. Eu acho que junto de mulheres desnudas, podem conviver mulheres empresárias, engenheiras, donas de casa, etc. Acho que no mundo existe espaço para todo mundo. E para terminarmos essa digressão civilizacional e teológica, vale discutirmos um pouco a diferença entre nudez e erotismo. Lidar com nudez excessiva no espaço público pode ser constrangedor para quem tem filhos pequenos. E sim, as coisas têm hora para acontecer. Contudo, nem toda nudez é sinônimo de pornografia explícita. Há certas nudezes que são provocativas e revolucionárias. Mas mais do que pornografia, a nudez e a celebração da sexualidade são também o respeito ao corpo humano e à nossa natureza. É romper com séculos de obscurantismo religioso e teológico que vê as coisas do mundo como mais. Ainda que eu admita que haja diferença entre nudez e vulgaridade simples e barata. Por fim, se você é de esquerda e feminista, eu gostaria muito que você repensasse sobre os caminhos que vocês estão tomando. A nudez e certo erotismo podem sim ter esse aspecto de objetificação, mas eles não são só isso. Eles são também a libertação do fundamentalismo religioso e a resistência a uma destruição cultural que começou lá na Grécia Antiga, com a demolição da cultura clássica. Mas e vocês? O que pensam sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas.
Até a próxima, pessoal. Valeu!